Porque se a gente não pode evitar o conflito que está acontecendo lá do outro lado do mundo, como que a gente ajuda o planeta? Evitando mais um conflito desse lado do mundo, não é verdade? Então vamos fazer a nossa parte como? Cuidando da gente. Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao canal. Hoje o assunto do vídeo é Mercúrio retrógrado, que fica retrógrado do dia 1º de abril até o dia 25 do mesmo mês. Antes aí do Mercúrio ficar retrógrado no dia 1º, os dias da gente aproveitar, especialmente ali no entre-eclipses, nós estamos no entre-eclipses, para colocar documentos, ter conversas importantes, porque determinados assuntos que precisam ser resolvidos, que precisam ser concluídos, vão brotar, né? Vão ser cutucados ali, vão ser levantados durante esses dias para que a gente possa resolver. É ideal que a gente tenha essas conversas e resolva os documentos e essas situações antes do dia 1º de abril, porque como vocês já sabem também, sempre quando o Mercúrio está retrógrado, a gente tem ali desentendimentos, uma pessoa fala a informação de uma forma, a outra pessoa entende a mesma informação de uma outra forma. Pessoal, é um trânsito que vai trazer o quê? Muita provocação, porque os assuntos que vão ser revistos podem ser assuntos que nos deixem com raiva, que mexam com a nossa segurança pessoal, que mexam com a nossa liderança, a nossa autoridade. É aquele momento em que o nosso orgulho, o nosso ego é destruído, qual é o nosso papel na situação, o que nós podemos fazer para mudar essa situação que não está legal. E principalmente o Mercúrio retrógrado em Áries pede para a gente ter calma e paciência na hora de manifestar, na hora de expressar essas ideias e expressar essas perspectivas. Porque nós vamos ser cutucados e provocados, situações aí que nos deixam inseguro, que nos deixam com raiva, e aí essa provocação ela serve para a gente conseguir lidar e enxergar as situações que estão nos incomodando e assim a gente consiga colocar certos limites que são necessários nessas situações. Só que esses limites, essas conversas importantes e decisivas, porque estamos falando de uma retrogradação que está mexendo com o nó do norte, são conversas que vão ser decisivas por uma grande quantidade de tempo. Né? E a forma com a qual a gente vai expressar, a forma com a qual a gente vai dialogar e comunicar essas questões, ela deve ser equilibrada. Isso é uma questão que nós falaremos sobre o eclipse, porém quando a gente tem uma grande concentração de planetas em uma energia, e essa energia, de certa forma, ela não é bem aproveitada, surge a sombra no signo oposto. Então, também uma necessidade da gente equilibrar essa grande quantidade de planetas em Áries. Naturalmente, o signo oposto, que é o signo de Libra, ele também pede para que a gente busque utilizar essa energia oposta para equilibrar essa tendência ariana que está no céu. E o que fala o signo de Libra, né, gente? Fala da parcimônia, da harmonia, da conciliação, do entendimento entre duas partes, né, do equilíbrio entre duas partes. Então é o momento em que as duas pessoas vão sentar e expor os seus argumentos de maneira madura para que haja um bom desfecho para essa conversa. Porque devemos aproveitar essa retrogradação de Mercúrio para concluir e resolver problemas que já vêm de antes, que já vêm nas relações nos cutucando há muito tempo. Nós estamos falando aí de um entre-eclipses que mexe com energias cíclicas, com ciclos grandes, e também estamos falando dos nodos, que mexe com karma, que mexe com relação kármica, que mexe com vínculos profundos, né? Então são conversas, se a gente não tiver essa maturidade para levar de uma maneira equilibrada, a gente pode acabar perdendo uma grande oportunidade de resolver problemas e que nós devemos aproveitar esse momento astrológico para concluir, tá bom? Porque depois, pessoal,
o Mercúrio vai continuar o seu movimento, ele vai sair da zona de sombra, vai entrar no signo de Touro e essa oportunidade vai passar. Vamos ter aí cautela, paciência, muita paciência para lidar com as revelações e as declarações que vão acontecer durante esse Mercúrio retrógrado, pessoas que vão ressurgir, pessoas do nosso passado com a qual a gente teve desafio, a gente teve disputa, então vai ter que ter muita paciência e sabedoria, calma e cautela para lidar com possíveis saias justas, situações constrangedoras que venham a surgir aí no nosso caminho. Beleza? Muita atenção no que vai falar. Em hipótese alguma, responda uma mensagem na hora da raiva durante esse Mercúrio retrógrado. Espere a poeira baixar, espere a situação se acalmar, a energia dar aquela assentada para depois você conversar, para depois você expor. Porque, da mesma forma que a gente tem a oportunidade de solucionar problemas grandes e problemas antigos, esse aspecto, se mal aproveitado, ele também pode piorar um problema que já estava incomodando há um tempo. Tá certo, gente? Por isso que é muito necessário a gente estar utilizando ali as energias do signo oposto nesse momento astrológico, que é o signo de Libra, para equilibrar essa massiva quantidade de energia planetária que está influenciando ali no signo de Áries. Beleza? Gente, o eclipse é um fator que traz um drama maior para essa situação, né? Ele traz realmente coisas que estavam escondidas, porque no signo de Áries, que vem após Peixes, né? E pelo signo de Peixes falar de coisas nebulosas, escondidas, o signo de Áries é muito revelador por natureza. Ele é declarado, ele é espontâneo, ele é sincero, né? Então, quando a gente tem um eclipse que também por natureza já é revelador, acontecendo no signo de Áries, com um monte de ponto kármico junto ali, nó do norte, Quirón, etc. E também o Mercúrio retrógrado, gente, a gente está falando ali de coisas que a gente não imaginava vindo para fora. A gente sendo capaz de notar e perceber nas entrelinhas coisas absurdas e assustadoras, e também a gente percebendo quais são as reais intenções das pessoas com as quais a gente vinha se relacionando, principalmente no nosso passado, e porque tivemos essa longa jornada de términos e rupturas, né, desde a retrogradação de Vênus lá no ano passado, que foi quando esse movimento começou, e também esse movimento de encontro entre as nossas duas metades, entre os nossos dois polos, entre o nosso masculino e o nosso feminino. Quando o nosso masculino está em desequilíbrio, a gente sente essa vontade de competir, de querer produzir mais que o outro, de querer se comparar com o outro. E a energia feminina, quando ela não é aproveitada da maneira correta, a gente sente a dependência de alguém tomar as rédeas da situação, de alguém nos dizer o que fazer e por aí vai. Então, desde essa retrogradação de Vênus no ano passado, algumas relações que estavam pautadas muito nessa lógica de dependência começaram a ruir. Começaram a ruir para que as pessoas sofram? Não, para que as pessoas acordem para o seu próprio poder, para que essas pessoas entendam o equilíbrio entre esses dois polos, Yin e Yang. E esse período, esse aprendizado que nós vimos lapidando desde a retrogradação de Vênus no ano passado, que começou mais ou menos ali em agosto, vai valer ouro. Todo esse aprendizado sobre ter paciência, sem ser trouxa e também colocar os seus limites sem ser uma pessoa imbecil, vai valer ouro nesse momento, né? Aquilo que nos incomoda a respeito de nós mesmos vai ficar muito nítido nas nossas relações, então nós vamos nos incomodar no outro com características que nos incomodam em si mesmo e vice-versa. Então tudo isso vai ficar muito nítido, muito fácil da gente perceber, muito revelador, por isso que vai incomodar, por isso que nós teremos que ter paciência e maturidade para lidar tanto com a sombra do outro que vai nos incomodar,
tanto com a nossa sombra, que é revelada neste momento. É um período em que as relações que ainda não foram concluídas, que já deram todos os sinais, que estão falecendo, que estão ali respirando por aparelhos, que ainda não foram encerradas, que ainda não foram concluídas, e tem que ter ali um encerramento, tem que ter ali uma resolução, precisa resolver aquela questão, vai ser o agora ou nunca, vai ser o ultimato final. Se tentar continuar varrendo para debaixo do tapete, o tapete vai ficar gordão, e aí surge a briga, aí surge a provocação, né, pessoal, que eu gosto de falar para algumas pessoas, para alguns consulentes. As negatividades, as energias ruins, as demandas, as macumbas, as magias negativas, elas só têm o poder de adentrar o nosso campo se ela encontra ressonância com alguma coisa negativa ou mal resolvida que a gente tem na nossa vida ou conosco mesmo. Então, se tem um problema ali naquela relação, se tem um problema ali naquela situação, e esse problema ele já está dando sinais há muito tempo, ele nunca foi trabalhado, agora com essa quantidade de energias provocadoras no céu, é agora que isso vem para fora, e é agora que é o estopim ali de uma briga, de uma coisa que há muito tempo não tem sido vista, não tem sido tratada, não tem sido dialogada. Resolvam o que tiver que resolver antes do dia 1º de abril, tá certo? Porque tem certas situações da nossa vida que, se a gente não souber ter paciência, mesmo tendo razão, a gente não conquista, a gente não desenvolve. E esse eclipse, esse Mercúrio retrógrado, vem nos mostrar esse tipo de coisa. Pessoal, eu nem preciso dizer que para nível mundial, para nível interpessoal, esse aspecto é muito dramático. Ele provoca demais, a gente já vai estar ali com muitos posicionamentos no signo da guerra, no signo de Marte, e aí esse Mercúrio ele vem para distorcer as palavras, ele vem trazendo falta de compreensão em alguns aspectos, as pessoas estouradinhas que não têm todo esse cuidado e autocontrole que nós estamos falando nesse vídeo vão ficar mais irritadas, mais inflamadas, e aí você calcula esses líderes aí dessas nações que estão envolvidas em conflitos, que está perdendo vidas, essas pessoas que estão morando em zonas de guerra, que não tem como ali tirar 5 minutos do dia para meditar. Então, pessoal, vamos fazer a nossa parte a nível mundial. E qual é a parte que a gente pode fazer? A gente pode ter essa cautela, já que nós temos o privilégio de não estar nessas zonas caóticas de guerra, então vamos tirar os nossos 5 minutos para fazer as nossas orações, para tentar apaziguar a nossa mente, porque se a gente não pode evitar o conflito que está acontecendo lá do outro lado do mundo, como que a gente ajuda o planeta? Evitando mais um conflito desse lado do mundo, não é verdade? Então vamos fazer a nossa parte como? Cuidando da gente, cuidando da nossa própria vida, cuidando das coisas que a gente tem que resolver com maturidade, com sabedoria, como adulto. Tá certo, gente? Porque assim, não vou entrar em detalhes do monte de coisa que Mercúrio retrógrado em Áries, junto com o eclipse e tudo mais, pode significar para a astrologia mundial. Eu só não quero revirar uma energia que já está super revirada no íntimo de todo mundo. Vocês imaginam quem está vivendo a situação lá no meio do conflito, né, gente? Cuidados para o Mercúrio retrógrado. Gente, se você for mexer na fiação da sua casa, verifica se está tudo desligado antes de você mexer. Começou a vir a tempestade, começou a ver que o céu está ficando mais escuro, o céu está carregado, tira as coisas da tomada, evita de ficar fora de casa, porque pode significar raio, choque, incêndio, sobrecarga elétrica. Mercúrio tem a ver com trânsito,
Áries tem a ver com velocidade, tem a ver com o carro é de Marte. Então, gente, cuidado com o excesso de velocidade, cuidado com a bebida no volante, cuidado para você sair com o carro com raiva, não pega no volante. Se você estiver brigando dentro do carro, para o carro, não continua, tá certo, gente? Porque é um trânsito astrológico de extrema agressividade. Beleza, gente? Pessoal, isso é um pouquinho sobre o Mercúrio retrógrado. Lembrando que ele para de retrogradar no dia 25 de abril, só que ele só sai da zona de sombra no dia 13 de maio. Então, tudo que a gente for conversar, documento, situação, resolução, términos, nananana, que a gente for resolver nesse Mercúrio retrógrado, terão desdobramentos, terão resoluções de possível data até dia 13 de maio, beleza? Cuidado com os aparelhos eletrônicos e podem acontecer falhas na internet, falhas nos aparelhos, tá bom? E também apagões, tá? Aí sobrecargas elétricas que venham a gerar mais apagões, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro e também no mundo inteiro. Beleza, gente? Vamos nos preparar, precisaremos de muita fé, sabedoria e paciência, beleza? É isso, um beijo. Pessoal que não me segue no Instagram, segue lá, @Micael7astros. Deixa o like, deixa nos comentários o que você achou. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e compartilha para as pessoas que gostam de astrologia. Desejo a vocês uma ótima passagem de Mercúrio retrógrado. Um beijo e até a próxima. Tchau!